Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, com essa última vitória do Vasco sobre o Avaí, muita gente veio me questionar sobre a situação Milton Mendes. Como está o Milton Mendes no Vasco? Graças às últimas atuações do Vasco, alguma parte da torcida já está questionando a permanência ou não do Milton Mendes. Bem, com isso eu resolvi fazer um balanço de como está a era Milton Mendes no Brasileirão. Bem, eu vou falar apenas de como está o técnico no Brasileiro, ou seja, tudo que veio antes do Brasileiro eu não vou colocar nesse vídeo. Bem, mas antes de falar do Milton Mendes em si, eu vou falar em como está o Vasco no Brasileiro. O Vasco no momento ocupa a 6ª posição com 12 pontos conquistados. Do início até agora o Vasco disputou 24 pontos do total de 8 jogos, ele ganhou 4, perdeu 4, totalizando 12 pontos, ou seja, ele conquistou metade dos pontos disputados. Porém, todos os jogos que o Vasco venceu foram em casa. O Vasco até agora não conseguiu nenhum pontinho como visitante. O Vasco até agora tem a pior defesa do campeonato, totalizando 17 gols sofridos, sendo que desses 17, o Vasco levou 2 goleadas. Uma na primeira rodada para o Palmeiras de 4-0 e outra na 5ª rodada para o Corinthians de 5-2. O último jogo do Vasco contra o Avaí foi o único jogo que o Vasco não levou gols. Em contraste a isso, o Vasco até que tem um ataque positivo. Ele já fez 11 gols nos 8 jogos que disputou. Desses 8 jogos, apenas 2 jogos que ele não fez gol, que foi contra o Palmeiras e contra o Grêmio. E dos jogos que ele fez gol, apenas contra a Chapecoense e o Avaí que ele fez apenas 1 no jogo. Todos os outros o Vasco fez 2 gols e sua maior conversão foi contra o Fluminense, onde ele fez 3 gols. Falando agora do Milton Mendes em si. Como eu disse, parte da torcida já está meio receosa com esse treinador, não concordando com algumas ações que o técnico toma, referente a substituições e escalações. E alguns torcedores já estão murmurando pela sua saída. Bem, como eu já disse, ele conquistou metade dos pontos que disputou, o que não garante um bom desempenho até o final do campeonato. E o fato do Vasco não conseguir fazer pontos fora também complica um pouco a situação do time no Brasileirão. Bem, então, quais foram as ações do técnico? No primeiro jogo, o Vasco teve uma atuação terrível contra o Palmeiras, mas vamos lá, né? Parte da culpa foi do zagueiro. O João Mário fez 2 pênaltis dos 4 gols que o Vasco tomou. Parte da culpa também foi posta no ataque, que não estava sendo produzido, a transição estava sendo muito demorada e o Vasco não estava agredindo tanto ao Palmeiras. No segundo tempo foi basicamente um passeio do Palmeiras pelo Vasco. Já contra o Bahia, o técnico Milton Mendes já tinha Paulão e Breno à sua disposição. O Paulão já começou como titular, o Breno entrou no meio da partida com a contusão do Rafael Marques e a defesa até então ficou menos exposta. Mas a decisão mais criticada do Milton Mendes foi a barração do Nenê. Muitos torcedores não concordaram com essa barração. O que acontece? A resposta até que veio rápida. O Vasco até que ficou mais ofensivo. A transição do meio para o ataque ficou muito mais rápida com o Matheus Vital. Porém, a defesa do Vasco continuava muito exposta. O Vasco praticamente joga com um volante. O Douglas Luiz ele se manda muito para o ataque e não fecha bem os espaços. E o Jean fica unicamente na frente dos zagueiros, tentando proteger a zaga, o que às vezes não dá certo. Os lados do Vasco também são muito criticados. O Gilberto recebeu várias críticas por não conseguir marcar bem, e o Henrique, até então a torcida ainda não engoliu ele bem. Ele faz aquelas partidas burocráticas. Ou ele vai mal, ou ele vai na média. Eu ainda não vi uma partida sublime do Henrique. Quando ele não vai mal, ele joga mais ou menos. Ele não faz nada muito fora do normal. Mas o que acontece? Muito disso não é culpa do Milton Mendes, porque ele tem que tirar leite de pedra, fazer esses jogadores renderem. Mas aí não é culpa do torcedor, é culpa da diretoria. E se o Milton Mendes ele aceitou esse trabalho, ele tem que dar o jeito dele. Infelizmente, futebol é assim. Então, o que deu certo com o Milton Mendes? A aposta no Matheus Vital deu muito certo, o garoto subiu muito de produção, tem feito o ataque do Vasco andar para frente, toca bem a bola, dribla marcador, chuta, dá assistência. O jogador está caminhando para ser uma realidade do Vasco. O Manga Escobar também foi uma ótima aposta do técnico que deu certo. O jogador pelos lados do campo inferniza a defesa adversária, é muito rápido, é driblador, chuta, enfim, é aquele tipo de jogador que entra em jogo para incendiar. Bancar o Iago Pikachu, muita parte da torcida ainda torce um pouco o nariz para esse jogador, mas ele tem estrela, faz seus gols, recompõe, dá assistência. O jogador pode não ser o melhor nome do Vasco, mas com certeza é um jogador importante e sabe ser decisivo quando é preciso. E outra das coisas certas que o Milton Mendes fez foi uma postura ofensiva em casa. O Vasco jogando em São Januário é muito diferente do Vasco jogando fora. Ele vai para cima, ele ataca, ele agride
O time é outro dentro de casa, parece um leão brigando. Não é a apatia que joga tentando se defender fora. Todos os times que enfrentaram o Vasco em São Januário tomaram um certo sufoco e a grande maioria perdeu para o Vasco. É incontestável que dentro de casa o Vasco é muito forte. Tá, e o que não deu certo com o Milton Mendes? A insistência com o Muriqui. Por algumas vezes o técnico colocou o jogador em campo e sinceramente ainda não deu liga. Muitos jogadores ainda não tiveram oportunidade direito, Guilherme Costa, Evander, Caio Monteiro, e o Muriqui já teve diversas oportunidades e não aproveitou. Eu não sei o que o Milton Mendes tem com o Muriqui que tenta fazer esse jogador render. Além de não mudar nada na partida quando está em campo, parece que o Vasco está jogando com -1. A barração do Nenê. Muitos dos torcedores não engoliram essa barração. De início ela parecia até que tinha dado certo, mas com o tempo, a carência técnica de um jogador como o Nenê acabou sobressaindo e o Vasco precisava daquele toque a mais de habilidade que não estava acontecendo. O Matheus Vital ele é muito novo para assumir a responsabilidade de ser o 10 do Vasco. O técnico acabou se redimindo e colocou o Nenê nos últimos jogos, mas a torcida ainda não engoliu direito esse lance de barrar o Nenê. Alan como meia pela esquerda. Cara, essa foi uma aposta que deu muito errado. O jogador quase foi expulso, saiu na metade do primeiro tempo. Enfim, foi uma aposta. O técnico queria colocar o jogador para ter um pouco mais de corpo, para ter um pouco mais de habilidade em campo, para ele pegar um pouco de ritmo. Não deu certo, o jogador não vingou, mas essas coisas acontecem. Se o Alan tivesse jogado muito bem estourado, muita gente estava dando 10 para essa aposta dele. Mas como não deu certo, resta criticar. Futebol é assim. Esquema retrancado quando joga fora. Tanto contra o Grêmio quanto a Chapecoense, o Vasco tentou jogar num lance mais retrancado, esperando mais seu adversário, o que não é anormal quando você enfrenta um time fora de casa. Porém, o Milton Mendes arma o Vasco de uma forma que ele mata o contra-ataque do Vasco. Colocar o Nenê de falso 9 não deu certo, um esquema com Douglas, Jean e Wellington não deu certo, o Vasco ainda não aprendeu a jogar fora de casa tendo que esperar o adversário. Sem ter que atacar, o Vasco não joga tão bem assim. Tá certo que você não pode se lançar tão ao ataque quando está jogando fora, mas o Vasco não tá sabendo jogar sem o Luiz Fabiano, a verdade é essa. Voltando a falar do Milton Mendes, o Vasco tem um padrão, algumas variações, mas carece muito de peça de reposição. Nós não temos uma zaga reserva, não temos um lateral esquerdo reserva e não temos um centroavante reserva. Nós precisamos de peças urgentes. Enfim, com essa avaliação eu concluí basicamente que o técnico está meio a meio. Porém, o que acontece? A tabela do próximo mês pode definir muito o futuro de Milton Mendes no Vasco. O Vasco terá jogos difíceis no mês de julho. Vai pegar Flamengo, vai pegar Santos, vai pegar São Paulo, vai pegar Atlético Mineiro. E dependendo do rendimento do Vasco no mês de julho, talvez Milton Mendes balance. O Vasco está bem na tabela, está na 6ª posição, mas o campeonato apenas começou e o Milton Mendes precisa manter um bom rendimento em campo e começar a trazer pontos de fora, para o Vasco poder passar esse campeonato brasileiro tranquilo e começar a sonhar em coisas grandes no campeonato. Se ficar sofrendo para ganhar em casa e não ganhar fora, o Vasco vai ter um futuro complicado no Brasileiro. Basicamente é isso, mas me diz você, o que você acha da era Milton Mendes no Brasileirão? Quais foram os acertos e erros do técnico? E que você projeta para o futuro do Vasco com esse treinador no comando? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso, se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.